Olá, referenciadores do Brasil, eu sou o Steve. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a saga Premonição, uma das sagas de filmes de terror mais conhecidas aí da galera. Eu vou falar da cronologia dessa série para vocês saberem tudo o que acontece, qual a ordem dos filmes, quando é que foi lançado. Então se você quiser saber, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Vamos pro vídeo. Lembrando, galera, eu não vou me conter aqui em soltar spoiler dos filmes, até porque a maioria deles não é muito recente, já foi lançado há tem um tempo, e para poder explicar a cronologia e como é que eles se encaixam, eu vou ter que falar um pouquinho do que acontece na história. Então, se você liga para spoilers, para esse vídeo, vai lá, assiste Premonição e depois volta, ou então assiste pela sua conta e risco. Começando aqui, galera, a série Premonição, vamos começar por onde? Premonição 1? Não! A gente começa pelo 5, exatamente, porque eu vou explicar agora mesmo. Premonição 5, esse filme que foi lançado em 2011, ele é, na verdade, uma prequel de todos os filmes do Premonição. Ele já pega a estrutura que meio que ficou consolidada a partir do 3, que ele não recicla personagens, então nenhum personagem volta, até porque é uma prequel, e ele pega um grupo de personagens que vai morrer todos até o final do filme, então ninguém sobra pra contar a história. A gente tem um grupo de colegas de trabalho, tá todo mundo saindo numa excursão, eles pegam um ônibus e aí o protagonista, o Sam, ele tem uma visão da ponte quebrando, todo mundo caindo, todo mundo morrendo, e aí ele descobre que isso na verdade foi uma visão do que vai acontecer ainda. Ele vê que o ônibus está indo lá pra ponte que vai cair, aí ele impede a galera de ir e aí salva o pessoal. Só que ele descobre que ele conseguiu ver o que ia acontecer. Ele acaba interferindo no design da morte, porque a morte ela tem um plano e tem um design específico de como cada pessoa tem que morrer. E como ele salvou gente que estava marcada para morrer, agora a morte vai fazer tudo possível para que essas pessoas morram como era planejado. Então a gente vai vendo uma série de acidentes assim mirabolantes, dignas de desventuras em série, para fazer cada um morrer. Premonição já estava num ponto bem ridículo a essa altura do campeonato. Os filmes já não estavam mais sendo levados a sério. E para muita gente esse é um retorno às origens mais sérias e mais macabras dos primeiros filmes. Para mim o filme ele realmente melhora em relação aos filmes que vieram antes, mas também não é um salto de qualidade muito grande. Premonição nunca foi uma série assim tão conhecida pelos roteiros muito bem trabalhados ou pela plausibilidade. Até porque depois do primeiro filme parece que eles se mudaram para uma realidade alternativa onde todo mundo é feito de creme cracker com geleia de morango, porque as pessoas explodem a qualquer coisa. Mas ele tem uma nota de 5.9 no IMDb e no Rotten Tomatoes ele levou 62% da crítica e 57% do público em geral. É considerado por muita gente, inclusive por mim, um filme mediano. Subiu a qualidade em relação aos outros, mas não que isso seja um grande avanço. Depois, na ordem cronológica, a gente tem Premonição 1. Esse filme conta a história de um jovem chamado Alex, que ele e a galera da escola iam fazer uma viagem pra França, todo mundo ia lá junto. Só que aí quando ele vai subir no avião, ele vê um desastre, vê que o avião vai explodir, todo mundo vai morrer e sai de lá do avião desesperado. Alguns alunos saem junto com ele, o resto que fica no avião realmente explode e morre. E aí ele fica tentando descobrir o que aconteceu, por que ele teve essa visão. Ele descobre que a morte tem um plano específico para cada um, ele acabou interferindo na ideia da morte. Ele vai ficar passando o filme inteiro tentando driblar a morte. E aí, obviamente, as outras pessoas que sobreviveram não vão ser tão sortudas quanto ele. Uma curiosidade interessante é que esse filme nasceu como um roteiro descartado de Arquivo X. Isso era para ser um episódio de Arquivo X onde esse cara ele ia conseguir desviar da morte de alguma forma, e tem até uma investigação do FBI acontecendo nesse filme, provavelmente resquício do que seria o episódio. Aqui é um dos únicos filmes, inclusive, que a morte tem uma aparição um pouco mais clara. Nos outros filmes a morte é um personagem invisível, ela até tem personalidade, mas ela nunca aparece, ela é uma força que tá fazendo as pessoas morrerem. Aqui de vez em quando ela aparece como se fosse uma sombra, uma presença sinistra. Fora isso, ela tem mais ou menos o mesmo comportamento que ela tem em todos os outros filmes, ela faz coisas acontecerem e acidentes muito improváveis matarem as pessoas, e todo mundo acha que foi um acidente, apesar da improbabilidade tremenda desses acidentes acontecerem. Mas esse filme ele é mais contido, as pessoas elas tipo não caem um negócio na cabeça e a pessoa explode em uma massa de sangue. No IMDb esse filme tem um 6.7, já no Rotten Tomatoes ele tem 34% dos críticos e 62% do público normal. Não sei porque que os críticos deram essa nota pro filme na época. Pra mim ele é o filme que tem melhor qualidade de toda a franquia, mas enfim, fazer o quê? Logo em seguida a gente tem Premonição 2, que foi lançado em 2003, 3 anos depois do primeiro filme, e ele é o único filme que ele tem ligações diretas com outro filme da franquia. Aqui no Premonição 2 tem uma menina que ela, como sempre, prevê que ela e os amigos vão estar num acidente de carro, ela impede que o acidente aconteça, os amigos dela morrem porque eles não saem do carro a tempo, mas uma galera lá que para o carro porque ela tentou parar o tráfego, sobrevive, e eles também ficam ali nessa coisa de que a morte está atrás da gente. E aqui eles tentam expandir um pouco a mitologia, porque todas essas pessoas elas deveriam ter morrido, mas não morreram porque as pessoas do primeiro filme
filme que deveriam ter morrido, como estavam vivas, afetaram elas de alguma forma, impediram que elas fossem pro evento que ia matar elas. Então parece que os acontecimentos do primeiro filme geraram uma reação em cadeia de muita gente que já deveria ter morrido não estar morrendo, e a morte está tentando aparar as arestas. A volta de uma das personagens do primeiro filme aqui, tentando alertar as pessoas de como é que a morte funciona e tal. É um filme interessante, é um filme que tenta expandir a franquia, e é o único que tenta fazer isso, porque depois todas essas ideias são jogadas pela janela, e a partir do 3 os filmes eles começam a repetir exatamente a mesma fórmula. Esse filme ganhou 6.2 no IMDb, e 48% nos críticos no Rotten Tomatoes e 58% do público. Uma nota até bem consistente. Eu acho que ele não é tão bom quanto o primeiro filme, porque aquilo que eu falei, ele já começa aqui com a coisa das pessoas parecerem feitas de creme cracker e geleia. Impactos que não explodiriam o crânio de uma pessoa normalmente explodem, ou então uma cerca sai voando na direção do cara de arame farpado e corta o cara ao meio. Coisas assim já começam a acontecer nesse filme, mas o roteiro ainda é coerente e ele tenta expandir a mitologia de alguma forma. Isso leva o nível do filme um pouco acima. Depois disso, em 2006, a gente tem o Premonição 3, que aí, esse é o primeiro filme que desliga um pouco das ligações da franquia em relação a personagens, essas coisas. Eles mencionam os acontecimentos dos outros filmes, mas não tem mais sobreviventes, não tem mais nada. E agora eles repetem basicamente a mesma fórmula. A gente tem aqui uma protagonista, que ela vai andar de montanha-russa com os amigos, prevê que vai ter uma tragédia na montanha-russa, sai antes da tragédia acontecer, vai junto com ela uma galera que deveria ter morrido, mas não morre, e a morte fica tentando matar todo mundo até o final do filme. E esse também é o primeiro filme que não deixa sobrevivente. Todo mundo aqui morre durante o curso do filme, inclusive a personagem principal do filme tem duas premonições, uma no começo com a montanha-russa e outra no final quando ela vai andar de metrô, só que no final ela não consegue fazer nada para se salvar e todo mundo morre. Um filme que é praticamente um desperdício do seu tempo. Apesar de eu achar que esse filme já começa a ficar muito repetitivo e não traz nada de novo pra franquia, ele tem uma nota até que bem parecida com os antecessores. Ele tem 5.8 no IMDb e 43% dos críticos e 57% do público geral no Rotten Tomatoes, umas notas bem razoáveis. Como eu disse, é um filme que só repete fórmulas. O único personagem que aparece em todos os filmes da franquia, que é o Bloodworth, que é o cara que trabalha no necrotério e sempre dá dicas pros personagens de como driblar a morte. Aqui ele nem é mencionado, que é uma das coisas mais legais da franquia também, então... E por último, em 2009, a gente teve Premonição 4, que nos Estados Unidos é conhecido como The Final Destination, ou Última Premonição, que a premissa era realmente fechar a franquia, ser o filme mais épico e explosivo. É uma salada. Como sempre, tem uma galera que ia ver uma corrida de carros, só que eles descobrem que vai ter um acidente que vai todo mundo morrer, e aí o protagonista que tem essa visão tira uma galera junto com ele do acidente, eles sobrevivem, mas a morte mata todo mundo até o final do filme. Esse é o filme com as mortes mais ridículas. Tudo é motivo para as pessoas explodirem. O cara tropeça na rua, ele explode. O cara, ele é sugado pela bomba da piscina, ele explode. Tudo as pessoas morrem com o máximo de sangue, vísceras e coisas voando na tela possíveis, até porque esse filme foi gravado em 3D. Esse filme ele fecha a franquia, mas não fecha a franquia com uma nota muito alta. Ele tem 5.2 no IMDb e no Rotten Tomatoes ele tem 25% da crítica e 38% do público. Eu tenho que concordar aqui porque, além de não trazer nada de novo, é um filme que não dá pra engolir, cara. Os personagens são ridículos, você não consegue se identificar com ninguém. Todas as dicas que o Bloodworth dá pra você tentar driblar a morte entram completamente em contradições com tudo que foi dito nos outros filmes. Aliás, isso é uma coisa que acontece a partir do 3. Tudo que as pessoas fazem pra tentar driblar a morte, você já viu nos outros filmes que não funciona, então não dá pra entender por que eles usam aqui. Basicamente, como sempre, ninguém sobrevive e é uma completa perda de tempo. Infelizmente, depois do 2, a franquia entrou numa espiral descendente. Apesar do 5 elevar um pouco em relação ao 3 e 4, eles não conseguem chegar ao nível do primeiro e do segundo, que realmente são os melhores. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funciona a cronologia da saga Premonição. Diz aí se vocês gostam do filme de Premonição, se vocês acham que eu tô falando besteira de falar mal dos filmes que vocês gostam, se vocês não gostam de Premonição e concordam comigo, enfim, deixe as suas opiniões aqui. Não se esqueça de comentar também que franquias de terror ou de outro gênero qualquer de cinema vocês querem que a gente explique a cronologia aqui. E fora isso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e seguir a gente nas nossas redes sociais como sempre. Fique com essa referência.